Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história e tanto. Uma daquelas que envolve família, negócios, um acordo de 20 anos que acaba em desconfiança e numa fuga super dramática. Vamos entender direitinho o que aconteceu entre Jacó e seu sogro Labão. Pois é, essa é a pergunta que Jacó teve que se fazer. E é uma situação que talvez soe familiar, não é? Uma parceria que começa muito bem, mas que com o tempo se desgasta, deixa um rastro de ressentimento. É complicado. Vamos ver como Jacó decidiu encerrar esse capítulo da vida dele. Ok, vamos entender o cenário. Depois de passar 2 décadas trabalhando para Labão, que era seu sogro, Jacó começa a sentir que o clima mudou. Sabe, a amizade, a confiança, parece que tudo aquilo simplesmente se evaporou. A decisão de Jacó de ir embora foi motivada por 3 coisas bem específicas. Primeiro, ele ouve os cunhados, os filhos de Labão, o acusando de estar enriquecendo às custas do pai deles. Segundo, ele nota a frieza vindo do próprio Labão. E o fator decisivo, o empurrão que faltava, uma ordem direta de Deus para ele voltar para sua terra com a promessa de que estaria protegido. Jacó sabia que precisava ter as esposas do lado dele, então ele age com muita cautela. Em vez de ter essa conversa em casa, onde qualquer um podia ouvir, ele chama as duas para o campo. E é lá, em segredo, que ele abre o jogo e conta seu plano de deixar Labão para trás. E os argumentos que ele apresenta são fortes. Jacó revela o tamanho da desonestidade de Labão. E o ponto principal é este aqui. Labão mudou o salário de Jacó não uma, não duas, mas 10 vezes. Isso é uma acusação séria de exploração contínua. A frustração de Jacó fica muito clara nessas palavras. Ele se sente passado para trás, mas ao mesmo tempo ele se sente protegido. Ele acredita que apesar de todas as artimanhas do sogro, uma força maior garantiu que ele prosperasse. E para Jacó, essa é a justificativa final para ir embora. E a reação de Raquel e Leia é fundamental. Elas não defendem o pai, muito pelo contrário. Elas se sentem traídas também. Dizem que Labão basicamente as vendeu e ainda por cima gastou o dinheiro que deveria ser delas. Com esse apoio, o plano de Jacó ganha força total. Com a família toda na mesma página, a história entra numa nova fase. Não vai ter despedida amigável, não vai ter negociação. Jacó decide que a melhor saída é fugir, em segredo. E o plano é executado com uma precisão impressionante. Eles esperam o momento perfeito, quando Labão não está por perto. Enquanto Jacó junta tudo que é deles, Raquel faz algo que vai gerar uma confusão enorme mais tarde. Ela rouba os ídolos do pai. Com tudo pronto, eles partem em silêncio, sem deixar rastros. Claro que uma fuga secreta como essa ia levar uma perseguição. E uma perseguição furiosa. A tensão da história sobe muito aqui, se transformando numa verdadeira caçada pelas montanhas. Demorou 3 dias para Labão descobrir o que tinha acontecido, e a reação dele foi imediata e cheia de raiva. Ele junta seus homens e sai numa caçada implacável. Foram 7 longos dias de perseguição, até que, finalmente, lá nas montanhas de Gileade, o confronto se tornou inevitável. E bem quando a gente acha que a situação vai explodir em violência, a história tem uma reviravolta. Na noite anterior ao encontro, Labão tem um sonho, e nesse sonho vem um aviso divino para ele não fazer mal algum a Jacó. Essa intervenção muda completamente o jogo. Então, o confronto finalmente acontece. Labão acusa Jacó de enganá-lo, de levar suas filhas como se fossem prisioneiras de guerra. Mas a resposta de Jacó revela o centro de tudo, o medo. Ele fugiu porque tinha medo que Labão o impedisse de partir com a própria família, usando a força se fosse preciso. A discussão sobre a fuga rapidamente vira uma acusação bem mais séria. Labão não está só bravo por ter sido enganado. Ele acusa Jacó de roubo. E aí o foco da briga muda para os ídolos que desapareceram. Labão tem certeza de que Jacó roubou os deuses de sua casa. Jacó, sem fazer a menor ideia de que a culpada é a própria esposa, fica indignado e faz uma promessa perigosíssima, que a pessoa que roubou os ídolos morra. A busca começa, e o clima fica super tenso. Labão fala uma busca completa, bem metódica. Ele vai de barraca em barraca procurando por suas coisas. A ordem da busca só aumenta o drama, porque ele deixa a barraca de Raquel, a verdadeira culpada, por último. E aqui vem a jogada de mestre de Raquel. Ela escondeu os ídolos na sela do camelo e simplesmente sentou em cima. Usando uma desculpa que culturalmente era inquestionável na época, ela impede que o pai a faça levantar. A busca de Labão
termina em fracasso. Com a acusação de roubo provada falsa, a porteira se abre. Toda a raiva, toda a frustração que Jacó guardou por 20 anos vem à tona. Agora que ele foi inocentado, Jacó finalmente joga na cara de Labão a lista completa de suas queixas. O discurso de Jacó é um resumo de 20 anos de serviço e frustração. Ele coloca lado a lado o trabalho duro e a integridade dele trabalhando dia e noite, pagando por perdas que nem eram sua culpa, com a exploração de Labão. A conclusão de Jacó é muito clara. Se não fosse a intervenção divina, ele teria saído de lá sem nada. Chega-se a um impasse. Jacó foi inocentado e Labão não tem poder para fazer nada. A única saída é um acordo formal. Eles não podem consertar o relacionamento, mas podem, pelo menos, definir os termos da separação. Para selar esse acordo, eles levantam um monte de pedras. O nome que Jacó dá ao lugar, Galeed, significa Monte do Testemunho. Aquela pilha de pedras serviria como um lembrete físico e perpétuo do pacto que eles fizeram ali. Os termos do tratado são basicamente um pacto de não agressão e um acordo de família. Jacó promete cuidar bem das filhas de Labão e os dois concordam em respeitar uma fronteira física, com Deus servindo como a testemunha final para garantir que o acordo seja cumprido. E com um pacto selado, a crise chega ao fim. Na manhã seguinte, a despedida é pacífica, ainda que um pouco amarga. Labão beija suas filhas e netos, os abençoa e volta para casa. É o fim de uma era. A separação é final, é completa. E assim a história termina, mas deixa uma pergunta no ar. Eles fizeram um pacto, mas será que um acordo no papel ou nas pedras pode realmente apagar 20 anos de desconfiança? É uma questão que ecoa muito além dessa história antiga e nos faz pensar sobre a verdadeira natureza da confiança e do perdão.